Neste vídeo, nós vamos resolver a prova de 2021 da Caixa Econômica Federal. Se você está se preparando para o concurso deste ano ou para um outro concurso, fique por aqui e resolva junto comigo essas questões de língua portuguesa. Vamos embora estudar! Então vamos fazer assim. Nesta parte da correção, nós vamos corrigir todas as questões que não necessitam da leitura do texto, certo? Por isso, nós começamos aqui com a número 2. Preste atenção ao enunciado. Considere a palavra destacada no seguinte trecho do parágrafo 2. A ausência de educação financeira, aliada à facilidade do acesso ao crédito, tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo. Essa palavra pode, sem prejuízo do sentido desse trecho, ser substituída por... Eu vou contar aqui 10 segundos para você resolver, mas se não for suficiente, você pode pausar o vídeo, assim como pular alguma questão que você acha também que não é necessária para você, certo? Vamos lá! Então vamos lá, gente. Essa questão nós dizemos que é uma questão de semântica, porque trata do sentido das palavras, do sentido que as palavras assumem dentro de uma frase. Semântica é isso, tá bom? Então a palavra destacada no trecho é a palavra excessivo. É assim mesmo que se faz a leitura, excessivo. Nós não pronunciamos o X nesse dígrafo, que é o XC, o X não tem som. A palavra excessivo vem de excesso. Excesso é o que sobra, certo? É o que vem a mais. Então a gente tem que pensar aqui em alguma palavra que também dê esse sentido para o trecho. Letra A, básico. Básico não sobra. Básico é o básico, é o principal, é aquilo que não pode ser tirado. Essencial também é a mesma coisa. Olha que eles colocaram palavras diferentes com o mesmo sentido. Letra C, inevitável. De novo, é algo que não pode ser tirado. O inevitável você não tem como tirar, não está sobrando. Desmedido. Desmedido é sem medida. Uma coisa desmedida ultrapassa a medida, ou seja, está sobrando. É um excesso. A nossa resposta é a letra D de dado. E na letra E nós temos imprescindível. Então, A, B, C e E têm palavras com o mesmo sentido. São coisas que não poderiam ser retiradas, certo? São a base. Então, a única que serve como resposta é a letra D. Agora a gente pula para número 4, porque nós temos a número 3 que vai estar no outro vídeo que também necessita da leitura do texto, certo? Então, na número 4, nós temos o seguinte enunciado. O paralelismo sintático é uma das convenções estabelecidas para a escrita oficial. A frase cuja organização sintática está plenamente de acordo com essa convenção é... Eu não vou ler as frases porque na correção a gente precisa ler cada frase para verificar se ali ocorreu ou não um paralelismo sintático. E as frases são grandes. Essa é uma daquelas questões que você precisa ler com muita atenção, certo? E aí, achou a questão muito difícil? Vamos entender primeiro o que é paralelismo sintático. Bem, quando nós temos uma estrutura, uma frase, essa frase tem termos que dependem uns dos outros. É importante que essa dependência seja equilibrada, que haja uma simetria nessa dependência. É importante para o entendimento da frase, certo? Para que a leitura se torne mais fluida, para que a compreensão do texto se torne mais fácil. Vejamos aqui a primeira frase. Esse conceito é muito mais fácil de entender nos exemplos. Então veja a primeira frase. É muito salutar que as pessoas se programem em relação à saúde e financeiramente. Onde é que o paralelismo
foi quebrado aqui nessa frase? Veja, nós temos um termo que é se programem. Nós temos o verbo programar. É salutar que as pessoas se programem em relação a alguma coisa. E aí, a frase apresenta duas coisas para as quais as pessoas precisam se programar. As pessoas precisam se programar em relação à saúde e em relação às finanças. Mas aqui, na estrutura da frase, nós temos em relação à saúde e financeiramente. Quando você analisa a frase, você rapidamente diz, mas a frase está correta. Ela está correta, mas ela não obedeceu ao paralelismo sintático, porque o termo se programar em relação a algo tem aqui nessa estrutura dois objetos. O primeiro é a saúde e o segundo deveria acompanhar a mesma estrutura, ou seja, utilizar uma preposição e ser composto por um substantivo, assim como saúde é um substantivo e financeiramente é um advérbio, certo? Então, por isso, a frase A não obedeceu ao paralelismo sintático. Frase B. O mundo financeiro hoje facilita o acesso ao crédito e leva ao endividamento progressivo. Aqui nós temos dois verbos, olha, facilitar e levar. Então, para cada verbo, nós teremos um complemento. Facilita o quê? O acesso ao crédito, certinho. E depois, para o outro verbo, eu tenho uma estrutura independente. Leva a quê? Ao endividamento progressivo. Então, aqui, o paralelismo sintático aconteceu porque ficou muito mais fácil de acontecer, inclusive. Cada verbo tem apenas um objeto, certo? Então, ficou uma estrutura mais independente. O paralelismo sintático foi obedecido, sim, na frase B. Mas vejamos por que as outras frases também não obedecem ao paralelismo sintático. Frase C. Nossa vida financeira é saudável quando possibilita equilíbrio, segurança e mais alguma coisa. Veja, nós temos equilíbrio, segurança, dois substantivos, duas coisas. E a terceira coisa deveria ser também um substantivo. E aí a frase está composta por um verbo. E realizemos nossos sonhos. Então a gente poderia dizer possibilita equilíbrio, segurança e realização de sonhos. Aí nós teríamos paralelismo sintático. Nós teríamos três objetos, todos três como substantivos. Aqui o paralelismo sintático foi quebrado. Vejamos a frase D. A educação financeira orienta-nos na revisão de gastos excessivos e orienta-nos em mais alguma coisa. Aí nós teríamos o paralelismo sintático. Por quê? Nós temos o verbo orientar, que orienta em uma coisa e precisaria orientar em outra coisa. E aqui o paralelismo foi quebrado. E que comprometem nossos orçamentos. Como poderia ser? A educação financeira orienta-nos na revisão de gastos excessivos e na organização de nosso orçamento. Então, nós teríamos duas coisas que são orientadas pela educação financeira. Vamos ver a frase porque em que parte da frase o paralelismo sintático foi quebrado. Frase: os especialistas aconselham as escolas a promoverem momentos de discussão sobre educação financeira com os pais dos alunos e mais o quê? Orientam as escolas a oferecerem aulas sobre o tema para os alunos. Então, os especialistas orientam as escolas a duas coisas: a promoverem momento de discussão e a oferecerem aulas sobre o tema. E onde que o paralelismo sintático foi quebrado? Aqui, ó. E que ofereçam. Se antes eu usei a estrutura a promoverem, agora eu uso a estrutura a oferecerem. E aí o equilíbrio da frase se mantém. O paralelismo sintático se mantém, ok? Se esse assunto ficou muito difícil para você,
sobre paralelismo sintático, deixe um comentário que a gente pode fazer um vídeo somente sobre esse assunto, certo? Com mais questões, com mais frases para a gente analisar. Vamos embora agora para outra questão. Questão número 6. No trecho do parágrafo 3, as empresas, não compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente, também não investem nessa área. A oração destacada tem valor semântico de 10 segundos. A oração destacada é: não compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente. Primeira coisa, perceba que essa oração ela vem entre vírgulas. É uma oração que está intercalada. Ela foi colocada no meio ali do período, tá? Então ela quebrou a sequência do período. A primeira oração é: as empresas também não investem nessa área. Então a gente tem essa oração: as empresas também não investem nessa área. E depois, não compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente. O que a gente precisa saber? O que é valor semântico? O que essa oração que está destacada representa em relação à outra oração? O que ela é da outra oração? Ela é a causa? Ela é uma proporção? Ela é uma alternância? Ela é uma comparação ou ela é a consequência da outra oração? É assim que você tem que funcionar. O seu cérebro tem que pensar dessa forma, certo? Primeiro você olha para o período. Se tiver assim entre vírgulas a frase, você sabe já que ela está deslocada, que ela foi encaixada ali. E aí você organiza o período melhor para você entender o que uma oração é em relação da outra. Qual o valor semântico que ela tem em relação à outra. E aqui, as empresas também não investem nessa área. A causa delas não investirem nessa área é porque elas não compreendem a importância de ter funcionários alfabetizados financeiramente. Então, a oração destacada é a causa, tá? O valor semântico dela é de causa. Número 7. As vírgulas estão plenamente empregadas de acordo com o padrão formal da língua escrita em 10 segundos. Vamos ver aqui cada uma das frases e entender o porquê da utilização das vírgulas. Letra A. Há algumas décadas, vírgula, se alguém falasse, vírgula, em educação financeira, vírgula, causaria um certo estranhamento. E aí eu digo para você que aqui nós temos apenas uma vírgula que está colocada de forma incorreta, que é a segunda vírgula. Há algumas décadas, vírgula, está correto, porque aí é um adjunto adverbial que está iniciando a frase. Esse adjunto, na ordem direta das frases, deveria estar lá no final. Mas como ele foi deslocado para o início, ele tem a vírgula fazendo essa separação. Inclusive, nós temos aqui no canal um vídeo que explica a utilização da vírgula. Vou deixar aqui nos cards e vou deixar na descrição desse vídeo também para você dar uma passadinha por lá, certo? Então, a primeira vírgula está correta e depois nós temos, se alguém falasse, vírgula, em educação financeira, porque essa vírgula antes do em educação está errada? Por quê? Se alguém falasse em educação financeira, em educação financeira é o complemento do verbo falar. A gente não pode, é proibido separar com vírgula o verbo do seu complemento. Então essa vírgula está muito errada mesmo. Letra B. Relacionar-se bem com o dinheiro, de acordo com os especialistas. Aí está faltando uma vírgula. Relacionar-se bem com o dinheiro, vírgula, de acordo com os especialistas. Por quê? Porque, de acordo com os especialistas, é como se tivesse sido colocado ali na frase como um parênteses.
certo? Você pode, inclusive, retirar essa parte e colocá-la em outra parte, ó. De acordo com os especialistas, vírgula, relacionar-se bem com o dinheiro é uma forma de levar uma vida mais saudável. Então, de acordo com os especialistas, está entre vírgulas, deveria estar entre vírgulas, porque é um parênteses que foi aberto ali para explicar quem é que está falando isso, certo? Então, falta uma vírgula na letra B, depois de dinheiro, relacionar-se bem com dinheiro, vírgula, de acordo com os especialistas, vírgula, é uma forma de levar uma vida mais saudável, sem percalços. Essa última vírgula está correta porque ela está separando dois termos que têm a mesma função. Levar uma vida mais saudável, vírgula, sem percalços. Letra C. É preciso criar uma cultura de discutir na família, na escola, com os amigos, sobre como usar melhor os recursos financeiros. Porque a frase C tem todas as vírgulas colocadas corretamente. Porque esses termos, na família, na escola, com os amigos, são termos que estão deslocados, certo? São adjuntos adverbiais, que na ordem direta da frase estariam no final do enunciado. Mas como eles foram colocados no meio da frase e eles são uma enumeração, a gente tem na família, na escola, com os amigos. São 3 adjuntos adverbiais, certo? Que estão colocados. As vírgulas estão separando um do outro e estão também isolando esse adjunto adverbial dentro do período. Então, todas elas estão corretas. A letra C é a nossa opção. Na letra D, a educação financeira, apesar de não resolver o problema da falta de dinheiro, aí falta uma vírgula. De novo, nós temos uma oração que está intercalada, ela foi colocada no meio do período. Apesar de não resolver a falta de dinheiro, deveria estar entre vírgulas. Então, após a palavra dinheiro, está faltando uma vírgula, certo? E na letra E, não gastar em demasia, uma coisa. Não acumular dívidas, duas coisas. Refletir sobre seus ganhos e gastos, 3 coisas. E aí essa vírgula está errada por isso. Por quê? Refletir sobre seus ganhos e gastos é uma coisa só. Essa vírgula antes do E não poderia estar aparecendo, certo? Então o erro está aí. Número 8. A frase que, ao ser reescrita, guarda o mesmo sentido do trecho do parágrafo 3. Enfim, embora todos lidem diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor seus recursos. É 10 segundos. Então, a gente tem a seguinte frase. Enfim, embora todos lidem diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor seus recursos. Que frase equivale no sentido a esta frase? Letra A. Enfim, quando todos lidam diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor seus recursos. Por que não a frase A? Porque na frase A nós temos uma ideia de tempo, certo? E na frase do enunciado, nós não temos ideia de tempo, nós temos uma ideia de exceção. Todos deveriam, já que todos lidam com dinheiro, todos deveriam saber gerir melhor seus recursos, mas não é o que acontece, certo? Letra B. Enfim, por todos lidarem diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor seus recursos. Veja que na frase B, nós temos um sentido totalmente diferente da frase do enunciado, certo? Na frase do enunciado, de novo, é uma exceção à regra. Já que todos lidam com dinheiro, seria muito natural que as pessoas soubessem gerir seus recursos. Na frase B, não. A frase B dá como causa as pessoas não saberem gerir seus recursos o fato de lidarem com dinheiro diariamente. E na frase C? Enfim, como todos lidam diariamente com dinheiro,
pouco se dedicam a gerir melhor seus recursos. De novo, nós temos uma justificativa, nós temos como justificativa de não saber gerir os recursos o fato de lidar diariamente com dinheiro. Fica até uma frase sem sentido, não é? Na letra D, nós temos, enfim, apesar de todos lidarem diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor seus recursos. Veja que aqui nós temos o apesar de, que equivale a embora, certo? Então, a nossa resposta é a frase D. Aqui também nós temos uma ideia de exceção, certo? Porque se todos lidam diariamente com dinheiro, seria muito natural que eles soubessem gerir seus recursos. Mas, apesar disso, eles não sabem. Então, a nossa resposta é a frase D. Na frase E, nós temos uma estrutura meio confusa. Veja, enfim, desde que todos lidem diariamente com dinheiro, e aí a gente está colocando uma condição, poucos se dedicam a gerir melhor seus recursos. Ficou realmente sem sentido. Okay? Número 9. A colocação do pronome oblíquo átono está em acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Vejamos aqui então de baixo para cima, tá bom? Letra E. Compreenderia-se melhor o desempenho da empresa se o mercado fosse estudado. Quando nós temos verbos no futuro do presente, no futuro do pretérito, do indicativo, nós devemos utilizar a mesóclise. É uma forma um pouco arcaica de utilizar o pronome átono. Na fala do dia a dia você não vai encontrar ninguém falando assim, mas ainda nas provas é cobrado dessa forma, que você saiba que verbos no futuro do presente, no futuro do pretérito, quando a gente necessita utilizar um pronome átono ao lado desse verbo, é necessário utilizar mesóclise. E o que é a mesóclise? O pronome, ele fica dentro do verbo. Então, você divide o verbo no R, que é a terminação do infinitivo, e ali você encaixa o pronome oblíquo. Aqui ficaria da seguinte forma: compreender, hífen, se, hífen, ia. Compreender-se-ia melhor o desempenho da empresa se o mercado fosse estudado. Letra D. Aqueles que relacionam-se bem com o dinheiro têm uma vida mais organizada. E aqui, professora, tá tudo certinho? Pois é, mas algumas palavras, elas atraem o pronome oblíquo. É o caso do pronome relativo que. Então, o que a gente faz quando tem um pronome relativo? O pronome oblíquo vem para frente do verbo. E aí ficaria assim: aqueles que se relacionam bem com o dinheiro têm uma vida mais organizada. Sem hífen nenhum, tá, gente? Então, por causa do pronome relativo que, o pronome átono vem, o pronome oblíquo átono vem para frente do verbo. Letra C. As famílias nunca preocuparam-se com a educação financeira como parte da formação de seus filhos. Aqui nós temos a palavra nunca, que é uma palavra negativa. Palavras negativas também atraem o pronome oblíquo. Então, o certo seria: as famílias nunca se preocuparam. Sem hífen, tá, gente? Letra B. Nos perguntam sempre sobre como gerir melhor a vida financeira. Aqui a regra básica, que a frase em língua portuguesa não pode iniciar com pronome oblíquo. Nos está iniciando a frase. Isso é um erro. Apesar de na fala coloquial a gente usar assim o tempo todo, certo? Mas lá no enunciado está pedindo o quê? Norma padrão da língua portuguesa, certo? Então, na norma padrão, está escrito lá, está descrito que não se deve utilizar pronomes oblíquos no início da frase. E na frase A, poder-se-á. E aí está a mesóclise que a gente falou lá na frase E. A gente tem o verbo poderá, que é um verbo que está no futuro do presente, do indicativo.
poderá levar a educação. E aí, quando a gente tem o verbo no futuro e a gente precisa usar o pronome oblíquo, ele fica dentro do verbo. Depois do R, você coloca o hífen, pronome oblíquo, hífen de novo e a terminação do verbo. Então, poder-se-á, que é o verbo poderá, com o pronome oblíquo encaixado ali. Poder-se-á levar a educação financeira para as salas de aula, o que será muito proveitoso. A nossa resposta é a frase A. E, finalmente, questão 10. Considerando-se as regras da norma padrão da língua portuguesa, a concordância nominal da palavra destacada está adequadamente construída em 10 segundos. Na letra A, nós temos a seguinte frase: naquela palestra foram abordadas ensinamentos e orientações sobre o bom uso do dinheiro. Aqui nós temos um adjetivo anteposto aos substantivos. Isso quer dizer que o adjetivo que qualifica os substantivos veio antes. E o adjetivo é a palavra destacada, abordadas. Quando acontece isso, quando o adjetivo na frase aparece antes do substantivo que ele qualifica, ele precisa concordar em gênero e número com o mais próximo. O mais próximo é ensinamentos. Ele está qualificando ensinamentos e orientações. Ensinamentos, masculino. Orientações, feminino. Como ele está mais próximo de ensinamentos, ele precisa ficar no masculino também. Ensinamentos está no plural, então a palavra fica no plural. O correto seria: naquela palestra foram abordados. Letra B. Sempre há bastante investidores interessados em discussões que abordam o mercado de ações. Aqui nós temos outro adjetivo. A palavra bastante, nessa frase, funciona como adjetivo, está qualificando o substantivo investidores. Toda vez que a palavra bastante aparecer numa frase ligada a um substantivo, ela é um adjetivo, porque essa palavra também aparece como advérbio, mas aqui ela está qualificando o substantivo investidores, que está no plural, portanto, a palavra bastante, aqui um adjetivo, precisa ficar no plural também, certo? Essa palavra não varia em gênero, não tem feminino e masculino, mas ela varia para o plural ou singular. Investidores no plural, bastantes. É um pouquinho estranho, porque as pessoas não costumam usar, mas está correto, certo? Letra C. Perderemos menos oportunidades. E aqui a gente já para por aí, porque a palavra menos não existe em hipótese alguma, certo? Então sempre será menos. Menos não existe. Letra D. O mercado está vendo crescer uma tendência de aglomerados francos brasileiros no país. Francos brasileiros está errado porque quando eu tenho um adjetivo gentílico, que são os adjetivos que designam a origem de alguém ou de alguma coisa, e ele for composto, como é o caso aqui, nós temos duas nacionalidades, a francesa e a brasileira. Franco, francesa, brasileira, né? Então, quando a gente tem o adjetivo gentílico composto, sempre vai ser com hífen, tá correto? Mas o primeiro sempre virá no singular, mesmo que ele esteja qualificando uma palavra que está no plural, como é o caso. Conglomerados. A palavra franco-brasileiros é um adjetivo que está qualificando conglomerados, certo? Mas, sem que você tiver um adjetivo assim, gentílico, composto, o primeiro item é no singular. E letra E é a nossa resposta, está correta, porque é proibida a movimentação financeira efetuada por menores
no âmbito do direito financeiro. Aqui essa expressão é proibida ou é proibido, ela só vai para o feminino se aparecer o artigo feminino, como é o caso aqui, a movimentação. Se a gente tira esse artigo, a expressão fica no masculino. Então, se não tivesse o a artigo, seria é proibido movimentação financeira. Isso vale também para é necessário e é bom, certo? Eu espero que você tenha acompanhado direitinho as explicações, que essa correção tenha sido útil para você. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo, de curtir esse vídeo, por favor, para ajudar o canal a crescer. Um grande abraço e até a próxima aula.